Sejam bem-vindos. Esta é mais uma entrevista do ciclo promovido pela ERTS na abordagem ao início do ano letivo, com destaque particular para o Conselho de Tomar. Depois de já termos falado com os diretores dos dois agrupamentos escolares do Conselho, hoje contamos em estúdio, e conforme já pôde ouvir pela promoção, com a presença de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, responsável pelo Pelouro da Educação. Vamos então tentar perspectivar um ano letivo atípico, no pior sentido da palavra, isto numa época marcada pela pandemia em que vivemos, uma realidade que nos obriga a uma adaptação, diria, uma adaptação constante e, como é óbvio, as escolas não fogem à regra. Começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a disponibilidade para estar Obrigado, connosco. Ciano, e boa tarde também aos ouvintes. Muito obrigado. Eu começava por perguntar o seguinte, ou por colocá-lo perante este seguinte cenário. Estamos efetivamente numa fase diferente de tudo aquilo que já temos na nossa memória coletiva, e neste campo do ensino, aprendizagem, se calhar há agora aqui outra perspectiva, que é a saúde pública, e não sabemos até que ponto é que a saúde pública não se irá sobrepor ao ensino e à aprendizagem. Aquilo que eu agora lhe queria perguntar era o seguinte: será possível haver nesta altura e perante as regras que foram definidas, haver mais confiança no futuro do que receio? Bom, teremos que conseguir encontrar essa confiança. A confiança é importantíssima para nós, seres humanos, e particularmente para as nossas crianças. Embora as crianças tenham normalmente, apesar de tudo, mais capacidade para confiar e para acreditar do que por vezes os adultos. Mas temos efetivamente que encontrar esse equilíbrio. É efetivamente um ano letivo. Todos os anos letivos são desafios, têm sempre diferenças, mas este é particularmente diferente. No nosso caso em Tomar já seria, pelo menos em termos de organização, porque desde 1 de setembro nós aceitámos as competências que ainda não tínhamos na área, portanto, da descentralização de competências na área da educação. E portanto temos um conjunto de novas situações que também nos trouxeram aqui desafios na preparação, portanto ao longo destes meses até aqui, mas depois, naturalmente, a questão da pandemia, a nós, município, às direções escolares e a toda a comunidade educativa, tem oferecido e vai com certeza continuar a oferecer nos próximos tempos muitos desafios, porque em muitos casos vamos ter que, por muito que se planeie, por muito que se tente prever o mais possível situações que possam ocorrer, é óbvio que a qualquer momento as situações se podem alterar e, portanto, vai ser seguramente um ano complexo, mas temos que realmente, como se costuma dizer agora, aprender a viver com isso, portanto, e preparar-nos realmente o melhor possível. Foram muitas reuniões, particularmente com os diretores dos agrupamentos, mas depois também internas, nos nossos serviços de educação, a preparar, portanto, tudo o que são, por exemplo, os materiais que vão existir, digamos, próprios para esta gestão da pandemia. Nós, município, por exemplo, adquirimos, não estão ainda colocados em todas as escolas, porque isto, lá está, não fomos só nós, portanto as próprias empresas têm alguma, além destes procedimentos que nós na administração pública temos que fazer e que às vezes fazem demorar algum tempo, mas, portanto, as próprias empresas vão tendo também aqui e ali alguma dificuldade em responder atempadamente, mas dizia, vamos colocar, por exemplo, dispensadores de álcool gel em todas as salas de aula do Conselho, assim como nas entradas das escolas e nas escolas maiores que têm mais espaços, portanto, em mais alguns locais. Vamos ter tapetes na entrada das salas de pré-escolar, ou, no caso das escolas mais pequenas, portanto, à entrada da escola. Portanto, tapetes próprios também com um produto que portanto, limpa, desinfeta, portanto, os sapatos das crianças, não é? O calçado. Vamos ter medidores de temperatura em todas as escolas, quer dizer, essa gestão depois será o agrupamento ou, em alguns casos, as associações de pais a fazer, mas à partida não será para
para medição todos os dias, mas sempre que existe alguma situação suspeita. Enfim, um conjunto de outras situações que fomos preparando, a juntar, claro, àquilo que as próprias direções, através do Ministério da Educação, também conseguiram, e depois, em alguns casos, as associações de pais também acrescentam outras situações, ou as juntas de freguesia, que também colaboram aqui e ali com algum material, até porque cada escola tem o seu universo, tem o seu contexto, e portanto são muito dispares em termos de necessidades, até às vezes pelo número de alunos, ou efetivamente pela diferença no tipo de instalações. Mas depois há tudo o resto, não é? Por exemplo, os agrupamentos tentaram, e um em particular mais ainda, portanto, ter o mais possível 2 turnos diários, portanto, a partir do 7º ano ter, pelo menos a partir do 7º ano, porque efetivamente pré-escolar primeiro ciclo isso não é muito, nem seria propriamente recomendável, além de ser muito pouco prático, e 5º e 6º ano também pela idade das crianças não é muito recomendável, portanto aí tem os horários mais ou menos habituais, mas a partir do 7º ano haver efetivamente turnos desconcentrados, ou seja, o mais possível turmas que só têm aulas ou só de manhã ou só de tarde. E isso, claro, todas as inovações são importantes, mas é sempre ao desafio, ao município que depois trazem os maiores desafios, neste caso aqui, por exemplo, com os transportes escolares. Já lá vamos, permita-me aqui acrescentar o seguinte, quando se fala aqui nas regras a cumprir, e também vamos, como é óbvio, aos horários e aos transportes, mas antes permita-me aqui falar destas tais regras, ao uso da máscara, há esse uso de desinfetante, aqui também o distanciamento. Já aqui tivemos os 2 diretores dos agrupamentos escolares que elogiaram o auxílio que a Câmara Municipal tem prestado ao longo desta fase mais preparatória de prevenção, digamos assim, mas, por exemplo, no agrupamento de escolas templários há aqui uma clara preocupação na impossibilidade de poder manter distanciamento físico entre os alunos numa sala de aula, uma vez que não há mesas suficientes. Parece não é a questão das mesas, vamos lá ver, as mesas existem. O problema é que em algumas escolas, portanto, nós, por exemplo, adquirimos mobiliário novo, eu recordo que até esta descentralização, agora a nossa responsabilidade era primordialmente pré-escolar e primeiro ciclo, ou ensino básico, porque depois no fundo segundo e terceiro ciclo e portanto até ao 9º ano também, mas já de forma um bocadinho diferente. Mas, por exemplo, ainda há 2 anos atrás, se não estou em erro, ou 3 no máximo, nós adquirimos mobiliário escolar novo para todas as salas de aula de pré-escolar primeiro ciclo, à exceção daquelas 2 escolas que eram mais recentes, que é o caso e portanto que têm mobiliário mais novo, que são o caso, portanto, da Raul Lopes e também da EB1 de Casais. Para todas as outras foi adquirido mobiliário novo, e felizmente tivemos a opção de comprar na altura mesas individuais, precisamente porque elas depois são mais flexíveis na organização da sala de aula, até porque há professores que gostam de trabalhar com a disposição da sala em U, outros em ilhas, outros naquela disposição clássica portanto, todos virados para o professor. Enfim, essas mesas individuais são mais flexíveis. Mas, efetivamente, e particularmente neste segundo e terceiro ciclo, ou secundárias, há mobiliário, esse ainda, portanto, adquirido pelo Ministério. Há algum mobiliário em que as mesas são duplas. E, portanto, não conseguimos inventar, quer dizer, não era possível agora de um dia para o outro mudar o mobiliário todo, e portanto não há capacidade depois nessas salas acrescentar mais mobiliário, porque de facto as salas também não esticam, não é? Portanto, há aqui de facto esta dificuldade, apesar que nós temos sempre mobiliário em stock, portanto em armazém, e que até porque todos os anos há alterações, há uma turma que fecha, há uma turma a menos numa escola, mas há outra escola que tem uma turma a mais, e portanto há sempre também mobiliário que se desloca de uma escola para a outra, ou de um agrupamento para o outro, e como dizia, temos sempre mobiliário também em armazém. Esse armazém já está praticamente vazio, precisamente porque as escolas foram solicitando mais mobiliário.
Mas efetivamente há muitas salas onde isso não é possível e particularmente de facto nas salas de terceiro ciclo e de secundário, onde por essa tipologia de mobiliário existente, em que realmente uma boa parte das mesas são mesas duplas, portanto em que cada mesa em regra serve para 2 alunos, não é possível, portanto, acrescentar mais mobiliário, porque as salas não esticam. O que teria sido possível era diminuir as turmas ou dividir as turmas, mas depois eu percebo que não havia professores, porque era preciso mais professores, portanto, para dar aulas a essas turmas. Aliás, aqui os agrupamentos queixaram-se que preferiam ter um regime misto entre o ensino presencial e o ensino mas isso eu estou convencido que não vai começar agora, mas ele rapidamente vai, posso me enganar, mas estou convencido que... Só no pior cenário, digo eu. Não sei se será no pior cenário, mas acho que pelo menos lá está, pelo menos a partir do 7º ano, eu penso que é mesmo o que está pensado. Aliás, eu julgo que boa parte das escolas, ainda hoje falava com um colega docente sobre isso, aqui no caso de Tomar, por acaso não sei exatamente se os diretores solicitaram isso ou se os conselhos pedagógicos solicitaram isso, mas sei que em muitos casos portanto, as escolas já estão preparadas, os professores nas suas planificações de aulas que têm que fazer, portanto anualmente, em função depois das turmas e das disciplinas que lecionam, muitos já prepararam para essa realidade, portanto uma realidade portanto, online, como aconteceu, enfim, nos últimos meses do ano letivo que findou, uma realidade presencial ou uma realidade mista, e eu estou convencido que isso vai ter que acabar por acontecer, porque os casos vão aparecer, obviamente, quer dizer, não podemos dramatizar com isso, mas seria totalmente ingênuo acharmos que nunca ia aparecer nenhum caso. Vai aparecer seguramente, temos que estar preparados para essa realidade. Aliás, ainda a semana passada fizemos uma reunião, eu costumo fazer sempre uma reunião de preparação, entre as várias reuniões de preparação, costumo fazer uma com as associações de pais e, portanto, em conjunto depois também com os diretores dos agrupamentos, e este ano convidámos, a senhora delegada de saúde a estar presente, onde em grande parte falámos precisamente sobre isso. O que é que acontece no dia em que, portanto, houver um caso suspeito ou depois um caso confirmado de um aluno numa sala de aula, ou enfim, de uma turma, o que é que vai acontecer? E claro, também mais uma vez vai muito depender, porque uma coisa é, por exemplo, uma escola do primeiro ciclo na aldeia que tenha 2 turmas, 2 salas e 2 turmas, outra coisa é aqui na cidade, na secundária já com Raton, ou na EB23 no Álvares Pereira, ou qualquer outra em que tem, enfim, umas centenas de alunos e muitas turmas. Portanto, os procedimentos vão ter que ser diferentes e é claro, será sempre a delegada de saúde em última instância depois a definir o que é que acontece, se aquela turma vai para casa ou se é mais que aquela turma, isso vai ter que ser visto de caso a caso, mas acima de tudo o que é preciso ter é essa noção, enfim, temos que ter serenidade e perceber que, enfim, vai acontecer e que temos de estar o melhor preparados para o dia em que isso acontecer. Há uma situação de um aluno na sala de aula, o que é que acontece? Vai-se ligar para a linha de saúde 24, esperar as indicações que forem referidas. Aos pais, muito importante, uma criança está com febre, já não deve ir é claro que é muito provável que haja febres que não têm nada a ver, mas é melhor deixar passar esse dia ou dois em que exista, portanto, essa situação, do que arriscar e poder ser pior e portanto, haver contágio com os colegas, ou com os professores, ou com os funcionários. Não é? Cada aluno, cada turma irá estar restrito apenas a uma sala. E essa é a realidade mais desejada e mais recomendada, não é em todo possível a 100%, não é? Embora isso seja uma questão da organização depois de cada agrupamento e também, mais uma vez, tendo em conta o universo e a tipologia arquitetónica de cada escola, mas sim, esse é o mais desejável. Agora, obviamente, por exemplo, educação física, enfim, será difícil. Eu ontem brincava com
neste caso a professora Celeste, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, em que estávamos a falar ao telefone. Nós temos falado praticamente todos os dias com ambos os diretores e também com outros profissionais, mas ontem até brincava com isso. Bom, depois fazem yoga na sala de aula, usam as mesas e fazem yoga, também serve, mas pronto, brincando. Obviamente que isso não é possível. Aliás, o recomendável, pelo menos enquanto o tempo o permitir, é que as aulas de educação física até seja o mais possível ao ar livre. Mas quem diz isso diz, enfim, ciências, pelo menos a partir do 7º ano, precisam muito de laboratório, mas mesmo depois, em muitos casos, a educação musical, porque senão, por exemplo, a educação musical podia dizer, bem, mas pode-se transportar os instrumentos de umas salas para as outras, mas isso também acarreta outro tipo de problemas e outras situações. Portanto, isso é uma organização que até pedagógica, que as direções dos agrupamentos e os seus professores naturalmente fizeram da melhor forma e mais uma vez não quer dizer que não possa ter que ter alterações depois ao longo do ano letivo. Permita-me, fiquei aqui com a ideia de que acredita que efetivamente daqui a algum tempo vamos passar então para esse regime misto, nomeadamente em alguns ciclos do nosso ensino. Aquilo que eu lhe quero perguntar é o seguinte: tendo em conta que já houve essa experiência e que a Câmara Municipal até colocou ao dispor dos alunos que tiveram que estar em casa os meios necessários para poder usufruir e para poder beneficiar a esse ensino à distância, nesta altura este é um caminho que já está mais desbravado comparativamente com alguns meses atrás. Aliás, é preciso dizer, a educação, o ensino, as escolas e os profissionais, enfim, não só em Tomar, mas em todo o país, demonstraram uma grande capacidade de flexibilidade e de se saber adaptar. Acho que a educação foi, no nosso país, um exemplo enfim, no enfrentar da pandemia. E sim, existe essa experiência e também existe já muito desses equipamentos. Portanto, tudo aquilo que foi adquirido, nomeadamente os computadores, nós mantivemos-los nas escolas, portanto estão ao serviço das escolas, neste momento estão efetivamente, fisicamente nas escolas para serem utilizados lá, mas se houver necessidade poderão voltar a ser emprestados, portanto aos alunos, e estamos a falar de umas largas centenas de equipamentos, assim como também ligações móveis de internet que adquirimos logo com um contrato de um ano, precisamente a precaver essa possibilidade. E o acesso à internet dá garantias de que a internet dá uma boa sequência? É assim, depois claro que há uma ou outra zona do nosso concelho que não é tão, enfim, que a velocidade não é tão grande, não é? Mas isso é aquelas situações que, enfim, não conseguimos, não há nada que seja perfeito, mas também estou convencido que a esse nível, aliás, isso já estava previsto antes da pandemia e isso eventualmente agora veio acelerar, portanto as ligações, enfim, a capacidade de cobertura de rede no país, não é no caso de Tomar, mas no país vai melhorar bastante e esperemos que entretanto chegue aí o 5G porque vai melhorar ainda mais. Chegue de forma mais massificada porque ele já existe. Portanto, mas para além desses equipamentos, eventualmente haverá a possibilidade de nós até virmos a adquirir mais, ou pelo menos em sede de orçamento municipal para 2021. Estamos a terminar este ano e este ano o orçamento municipal já foi bastante sacrificado e sujeito enfim, a muitas alterações que tivemos que fazer por causa de toda esta situação, mas em orçamento municipal para 2021, portanto, ficar contemplado também mais verba para mais aquisições, além de que espero que, enfim, também no fundo da parte do governo não aconteceu muito. Eu tinha expectativa que isso pudesse acontecer, não sei se ainda poderá vir a acontecer ou não, mas das próprias empresas, das próprias companhias também existam campanhas para facilitar, como noutros anos já aconteceram, para facilitar a aquisição, enfim, a preços mais simpáticos por parte dos particulares que o possam fazer. Portanto, obviamente a nossa ajuda é particularmente para aqueles que não tenham essas condições. Permita-me então agora voltar aos horários. Eu vou aqui relacioná-los com as refeições e com os transportes. Primeiro com as refeições. Será aqui possível, com estes horários, um eventual desfazamento de horários, haver aqui um regime de take-away para as refeições? O regime existe, a possibilidade existe, isso está articulado. Aliás,
um passo atrás. Uma das novidades para este ano é que, com a descentralização que tivemos, portanto, a partir de 1 de setembro, também a responsabilidade das refeições a nível do secundário e do segundo e terceiro ciclo passou a ser nossa. Portanto, até aqui era apenas do pré-escolar primeiro ciclo. Portanto, desde 1 de setembro, ou seja, para este ano letivo, já é responsabilidade do município. Ou seja, fomos nós já que fizemos contrato para já apenas até fevereiro, porque por causa das regras da contratação pública nós não podíamos fazer contrato a mais que determinado valor, portanto fez-se um contrato só até fevereiro. E depois haverá então um concurso para o restante ano letivo e já o ano letivo seguinte, que é o tal que ronda, portanto, os 650 mil euros, portanto, para esse ano e meio. Mas dizia, portanto, fizemos já contrato para todas as escolas da cidade, o abastecimento, portanto, de refeições para todas as escolas da cidade, e aqui incluímos as de pré-escolar primeiro ciclo, ainda que haja depois as associações de pais como interlocutores. Vamos manter, enquanto as associações de pais assim desejarem, esses interlocutores. E, portanto, também temos aqui outra capacidade de lidar diretamente com as empresas, e já está articulado que os agrupamentos ainda não nos deram os números, porque obviamente também não sabem quantos alunos é que quererão, portanto, essa possibilidade, mas sim, vai haver a possibilidade, e eu diria que no caso dos alunos da cidade isso até é bastante recomendável, que possam de facto levar a refeição para casa. Portanto, isso facilita muito os serviços, mas também aumenta, portanto, a segurança. E facilita os serviços porque, pelo menos em algumas das escolas, eu diria, por exemplo, a Escola Secundária Santa Maria do Olival, mas mesmo a Nuno Álvares Pereira, o espaço dos refeitórios não é assim tão grande. Ora, mesmo havendo, portanto, o desfazamento de horários, que ainda assim noutros anos também já acontece, as turmas nunca almoçam todas ao mesmo tempo. Havendo, portanto, esse desfazamento de horários, mas com o distanciamento que é necessário, com as regras de higienização e tudo mais, é muito difícil ter um grande número de alunos portanto, a almoçar ao mesmo tempo. E, portanto, é muito, muito recomendável que pelo menos os alunos da cidade, ou seja, aqueles que não vão em transporte público, possam levar a sua refeição para casa. Qual é que será aqui o papel das associações de pais perante esta novidade que diz respeito às refeições, e onde então a Câmara entra aqui em campo, permita-me esta expressão? Até que ponto é que a função das associações de pais, algumas delas já aqui com um papel quase empresarial, uma vez que têm funcionários ao seu encargo, o que é que aqui muda, se é que muda alguma coisa? Não, para já não vai mudar nada, porque estamos a falar essencialmente das escolas grandes, digamos assim, portanto, as EB23 e as secundárias, que antes também, portanto, as associações de pais também não tinham intervenção, ou seja, no fundo, os alunos compram a senha e almoçam. No pré-escolar e no primeiro ciclo é que há muitos anos, desde que existe o programa de generalização das refeições no primeiro ciclo, portanto, desde 95 ou 96, e depois mais tarde no pré-escolar também, portanto, em Tomar foi criado este modelo de delegar, não é caso exclusivo, mas é muito raro, de delegar nas associações de pais. E efetivamente as associações de pais transformaram-se realmente um bocadinho em empresas. Eu durante muitos anos, ainda antes de ser vereador, contestava um bocadinho o modelo, porque ele não é realmente muito sustentável, e a verdade é que ao longo dos anos, em que, porque as crianças foram diminuindo, ou porque há muitos pais que têm dificuldade em pagar as refeições, ou porque entretanto as associações de pais foram contratando pessoas para os seus quadros, e digamos, as responsabilidades salariais não só se mantêm, como vão aumentando de ano para ano, e portanto, em muitos casos essa sustentabilidade é já difícil, e em alguns casos já teve mesmo que deixar de acontecer. Há já algumas associações, algumas escolas no concelho em que o município no fundo já reassumiu essa responsabilidade e trata diretamente das refeições. Mas dizia, portanto, naquelas em que o desejem, nós iremos, desde que não exista nenhum problema de maior,
manter, portanto, as associações como intermediários, até para poderem fazer face realmente a esses compromissos regulares que têm. Eu confesso, no início do mandato anterior, quando eu tenho muitos pelouros, mas a educação é aquele que tenho desde o primeiro dia, ou um daqueles que tenho desde o primeiro dia, e fiz essa avaliação e pensámos efetivamente bom, nós podíamos terminar já este modelo e arranjar aqui uma solução que seja pelo menos mais sustentável e eventualmente, diga-se, para a Câmara até para o município, para os cofres municipais, ou seja, para o erário público, eventualmente até um bocadinho mais económica. Mas a verdade é que, acima de tudo, há outras razões, mas acima de tudo isso implicaria, se calhar de um dia para o outro, umas dezenas de pessoas a ir para o desemprego, porque no seu conjunto, portanto, de todas as associações de pais do Conselho, estamos a falar ainda de umas dezenas de postos de trabalho que estão, portanto, nestas associações. E, portanto, principalmente por isso, também porque às vezes as associações, ao tratarem ao nível mais local, tratam com... As associações é que gerem, mas só em 2 ou 3 casos é que fazem, efetivamente, confeccionam localmente as refeições. E é nos casos em que isso é possível. Por exemplo, na EB1 de Casais ou na EB1 de São Pedro, que têm cozinhas equipadas, mas diga-se que isso sai muito caro ao erário público. A verdade e é essa. os pais têm que pagar por essas refeições, independentemente quer dizer, de escalão a escalão B. O escalão A e escalão B têm os apoios da Ação Social Escolar. Os outros pagam o valor que está tabelado, portanto, eu nunca sei o valor exato, mas 2,40 euros e qualquer coisa. Não, aliás, o pai paga 1,40 e qualquer coisa, a refeição custa sempre os tais 2,40 euros. As pessoas é que não têm essa percepção, porque o município paga sempre metade. Portanto, mesmo nos alunos que não são subsidiados, metade da refeição é sempre paga pelo município. Depois paga mais 1/4 no caso de escalão B e paga a totalidade no caso do escalão A. Mas, portanto, isso é um valor que está tabelado, portanto, quer para os subsidiados, quer para os não subsidiados. Agora, a verdade é que essa confecção local sai muito cara, portanto nós temos que fazer a manutenção dos equipamentos, pagar a água, a luz, o gás, todas essas coisas, enquanto que nos casos em que há uma empresa, quer dizer, é preço-chave na mão, e portanto sai economicamente sempre mais barato. Mas como dizia, essa nem sequer era a questão principal. A questão principal foi, de facto, portanto, os postos de trabalho. E, portanto, o que decidimos foi, não, à medida que cada associação entenda que já não tem condições, então nós, caso a caso, veremos, e já houve até um ou outro caso ao longo destes quase 7 anos que tenho estas funções, em que inclusivamente tivemos que ajudar no sentido de pagar indenizações aos funcionários. Precisamente por terminarem com essas funções que até aí tinham. Só para que as pessoas entendam, então uma associação de pais vive das mensalidades que os pais dão ao nível da ATL, mas refeições não. Vamos lá ver. Há a maioria das associações, isso depois é uma gestão das associações, aliás, sublinho, associações, portanto é uma associação em que os seus associados são os pais daquela escola, os encarregados de educação, é que determinam as regras. Em regra, aliás, há uma Assembleia Geral, pelo menos uma por ano, no início do ano, em que essas regras são definidas, os valores são definidos, portanto, o que pagam, portanto, para além do preço da refeição, desse preço que está tabelado, o que pode acontecer é ou uma mensalidade ou há serviços de apoio, portanto, para além do ATL, não é? Que o ATL funciona em regra, ou antes do início das aulas, quer dizer, no final quase todos têm, portanto, no final das aulas, em alguns casos há também antes do início das aulas. Naquele período do almoço ou da refeição, que este ano em alguns casos vão ser mais reduzidos, mas nesse período há muitas vezes também o acompanhamento, o desenvolvimento de outras atividades com as crianças e mais personalizadas, ou seja, isto para dizer que os pais à partida são quem tem o melhor interesse não só pela refeição, mas pelo acompanhamento dos seus filhos. Portanto, nós, município, confiamos nas regras que eles aplicam. Claro, como em todo lado, às vezes, e também é nestas associações, às vezes nem todos esses associados estão de acordo com as mesmas regras, mas isso é a democracia a funcionar.
Muito bem, então falamos dos transportes. Este é um assunto que ano após ano tem dado aqui, digo eu, a negociações, neste caso entre a Câmara, a rodoviária, os agrupamentos. Sim. Este ano terá sido ainda pior, ao nível das negociações, digo eu. E não está, obviamente, concluído. Aliás, eu digo isto todos os anos e é verdade, há sempre algumas situações que só depois das aulas começarem é que nós podemos realmente afinar o mais possível. Mesmo assim nunca se consegue totalmente um sistema perfeito. Desde logo porque temos um concelho muito disperso, e enfim, com muitas localidades, e não é possível ter um autocarro, costumo usar sempre esta expressão, portanto um autocarro a vir de cada aldeia à mesma hora e a chegar à mesma hora à cidade e a várias horas do dia. Não é possível, não é sustentável, por muito que a legislação indique este ou aquele caminho. E portanto o que se tenta, como dizia, é o mais possível afinar às necessidades. Este ano acresce a essas dificuldades aquilo que há pouco referia. Portanto, vamos ter, particularmente num dos agrupamentos, muito esta questão de haver turmas a ter aulas só de tarde, ou em muitos dias só de tarde. E, portanto, vamos ter que ter autocarros a chegar à cidade até às 2 da tarde. E mais uma vez, portanto, isto depois nunca é só um ou dois percursos, claro. Porque se conseguíssemos que, bem, os alunos daquela turma vêm todos naquele percurso, era ótimo, mas não é possível. Às vezes há algumas coincidências, porque nos casos em que, por exemplo, uma turma de 4º ano de uma escola de uma aldeia passou para uma escola e até veio para a turma quase toda, até quase que se consegue que haja depois ali uma turma de 5º ou de 6º, que é praticamente toda do mesmo percurso, mas isso é raro acontecer. E portanto, isto torna muito complexo, e temos andado diariamente em conversações com os agrupamentos e a rodoviária, e assim, que neste caso, portanto, a comunidade intermunicipal é também aqui interlocutora na rede de transportes, até porque muitos destes transportes atravessam vários concelhos. No nosso caso é igual, nós temos alunos que vêm de outros concelhos e também temos meia dúzia de situações que vão para outros concelhos. E, portanto, por exemplo, até temos casos mais raros. Nós temos 2 ou 3 alunos que estudam na escola profissional agrícola, portanto, em Abrantes, uma localidade do concelho de Abrantes, que agora me está... Das Mouriscas, exatamente. E como é de facto uma oferta única, que não existe no nosso concelho, nós sentimos a responsabilidade também com participar esses transportes. E, portanto, há sempre depois estas especificidades. E, portanto, como dizia, a comunidade intermunicipal é também interlocutora e tem legalmente essa responsabilidade na gestão de transportes. E, portanto, temos andado diariamente a tentar afinar isto, mas, como dizia, e este ano mais ainda, há muitas coisas que só depois das aulas começarem é que vamos conseguir afinar. Até porque vamos só aí perceber melhor, efetivamente, que alunos é que vão andar nos transportes. Porque já é normal acontecer, todos os anos, há sempre muitos alunos que tiram o passe, e como ele até ao 9º ano é gratuito, totalmente gratuito, no secundário depois já não é bem assim, mas até ao 9º ano é totalmente gratuito. Há muitos alunos que tiram o passe porque sim, e isso, mais uma vez, acresce muito dinheiro ao horário público. Já agora este parênteses, o setor da educação é aquele onde o município anualmente, no orçamento municipal, mais investe, portanto a maior fatia do orçamento é para a educação. É sempre na casa dos 4 milhões de euros, ou tem vindo a ser, portanto tem crescido ao longo destes últimos anos. Desses 4 milhões, cerca de meio milhão é para transportes escolares. Este ano a nossa previsão inicial era na casa dos 420 mil euros, mas isso vai ser seguramente muito superior, precisamente por causa desta questão de ter que duplicar. Vai haver mais circuitos, isso é garantido. Mais circuitos, mais horários. E, portanto, já agora, quando falamos de transportes, não são exclusivamente escolares, são transportes públicos. Temos dois autocarros essencialmente portanto, dedicados, que são transportes escolares, que são só alunos é que são transportados, neste caso em autocarro, portanto que são os circuitos para a EB1 de São Pedro e a EB1 de Casais. Esses têm autocarro próprio. Depois temos também casos de EB1, portanto, ao pré-escolar ao primeiro ciclo. Apesar de no pré-escolar não haver esse direito, mas nós, município, em muitos casos também fazemos esse apoio, especialmente quando percebemos que há essa necessidade no âmbito da ação social escolar.
Portanto, temos também em veículos ligeiros, seja táxi, seja, em alguns casos, carrinhas de 9 lugares, ou, por exemplo, na União de Freguesias da Serra Junceira, continuamos a manter o protocolo com a própria Junta de Freguesia, que é a própria junta que faz o transporte. Portanto, estamos a referir-nos, mais uma vez, pré-escolar, primeiro ciclo. Depois temos ainda os casos de alunos com necessidades educativas especiais, que têm que vir, por exemplo, 1 ou 2 vezes por exemplo, lá no Álvares Pereira, que tem a sala preparada para esses alunos, para algumas atividades especiais, e que, em alguns casos, vêm das aldeias apenas, como dizia, 1 ou 2 vezes por semana, e portanto também vêm em circuitos de táxi, ou algumas outras situações desse género. E depois, todos os outros, a grande fatia, a partir do 5º ano, anda na carreira pública. Portanto, apesar que a grande maioria dos circuitos são desenhados a pensar nas escolas e nos alunos, mas eles são públicos, portanto ou seja, é um modelo de carreira pública, qualquer cidadão pode frequentar. E ainda temos sempre uma percentagem de alunos também, portanto, que vem na CP, portanto, que vem de comboio, nas zonas que são abrangidas no nosso concelho pela linha férrea. Portanto, é um sistema diverso, mas a verdade, e para sublinhar, é que mesmo os de carreira pública são essencialmente desenhados a pensar, quer os circuitos, quer os horários, a pensar nos alunos. Eu fiz esta... até porque, no fundo, também convenhamos, é daí que vem a rentabilidade. Exatamente. Para a transportadora. Portanto, se não fossem os alunos, aqueles circuitos não eram rentáveis. Há muito poucas pessoas a frequentar os transportes públicos. Eu fiz esta diferenciação tendo em consideração até as declarações dos 2 diretores dos agrupamentos que tivemos aqui nesta terça e na quarta, porque sublinharam bem, a escola vai ser um local seguro, todas as regras vão ser cumpridas, mas depois há aqui esta transição casa, transporte público, escola. Não há aqui a garantia que nos transportes públicos, nomeadamente da parte da empresa, são obrigados a cumprir, mas... A empresa tem que cumprir as regras de transporte público. Com tudo o que isso quer dizer, não é? Nós vemos, por exemplo, o que acontece em Lisboa nos transportes públicos. Claro que é muito diferente, mas também percebo que quando, nestes casos, por exemplo, a maioria dos... isto aqui entra muito na responsabilidade individual, não é? E na ação individual, mas aqui estamos a falar muito de crianças e jovens e, portanto... eu também andava de autocarro, eu vivia numa aldeia, portanto também vinha de autocarro para a cidade, e todos sabemos que aquela meia hora, aqueles 40 minutos, o que fosse, de viagem de autocarro todos os dias, de manhã e de tarde, não é? 2 vezes por dia, são também mais um espaço muitas vezes de brincadeira, não é? E portanto eu percebo que seja difícil acrescentar recursos para tomar conta dessas crianças e jovens, não é? Portanto... e mais, não estão de facto obrigados a isso, portanto a legislação não prevê, ou seja, vamos ter muito que fazer o reforço junto dos nossos jovens, de que têm que cumprir as regras e têm que passar muito por eles, e aliás estou absolutamente convencido que, para além daquilo que foram estes meses, e com certeza aquilo que as próprias famílias junto portanto, das crianças e jovens têm feito reforço em termos de educação a este sentido, estou absolutamente convencido que as primeiras semanas de aulas este ano vão ser particularmente destinadas à interiorização das regras e a toda a pedagogia do saber viver com esta nova realidade. Como professor, não está aqui nessas funções, mas como professor, é possível passar essa mensagem, esse ensinamento com esta pressão acrescida? Bem, os professores, quer dizer, eu aqui tenho que defender a minha classe, não é? Mas a verdade é que os professores têm muita resiliência e capacidade para... É essa a sua função, naturalmente, transmitir conhecimento, mas não apenas conhecimento, valores, princípios, formas de estar, regras, e na verdade os professores e a escola pública há muitos anos que estão habituados a ter que tratar de tudo, não é? Porque qualquer problema da sociedade, quase todos vão parar à escola, e a escola tem que saber enfrentá-los. Problemas sociais, problemas financeiros, problemas económicos, problemas de insegurança, seja o que for, a escola está sempre lá no meio para, em cada comunidade, ter que também enfrentar ou pelo menos ajudar a enfrentar essas situações, e neste caso é igual. E sim, tenho absoluta certeza e confiança nos docentes, que mesmo sabendo que muitos
têm também até problemas de saúde e possam ser de grupos de risco. Muitos são pais e, portanto, têm outras crianças a seu cargo, ou têm idosos em casa a seu cargo, e, portanto, mesmo com todas essas preocupações, não tenho dúvidas que vão estar focados naquela que é a sua missão, não é? Portanto, no fundo, formar e educar, ajudar a construir cidadãos, e isso faz-se muito, cada vez mais, aliás, nessa linha, porque a parte do conhecimento, hoje em dia, há uma coisa chamada, que vulgarmente chamamos o Dr. Google, que sabe tudo, embora seja preciso perceber quando aquilo que ele nos diz é certo ou errado, porque nem sempre, muito daquilo que vem nas redes sociais enfim, nem sempre é verdade. Mas, efetivamente, a escola tem cada vez mais este papel, portanto, formar cidadãos, e com tudo o que isso implica, portanto, na cidadania, no saber preparar-se para a vida ativa, para a vida profissional, e isso é cada vez mais importante do que propriamente depois o conteúdo desta ou daquela disciplina. Focou uma situação importante que se calhar passa despercebida a muitas pessoas, que é o facto do professor também ter uma família. Claro. E também vou juntar aqui aos professores a parte dos assistentes operacionais. Exatamente. Que acabam por ser aqui rostos de uma luta com a qual todos nos vamos debatendo durante os próximos tempos. Para lhe dizer o seguinte, ainda ontem o diretor Paulo Macedo dava conta de que na parte dos docentes já há um número considerável de professores que colocaram atestados derivados a esses fatores de risco. No que diz respeito aos assistentes operacionais, também é esperado que um número considerável o faça. Qual é que será aqui a solução? Pois, depende muito dos números, não é? Mas, antes de mais, dizer que essa, aliás, foi outra das transformações agora com a descentralização da educação. Portanto, nós já tínhamos cerca de 140 funcionários, portanto, todos os que estavam no pré-escolar e ensino básico. Recebemos agora os demais 60 e alguns que estavam nas duas escolas secundárias e que ainda eram funcionários do Ministério da Educação. Portanto, neste momento, todos os funcionários nas escolas do Conselho são funcionários municipais. Estamos a falar de mais de 200 funcionários. Na verdade, 1/3 do todo dos funcionários municipais, 1/3 de todos os funcionários estão nas escolas. É mais um setor onde, no fundo, uma parte grande é para a educação. Estes funcionários têm, às vezes são, é verdade, um pouco esquecidos nesta cadeia, digamos assim, ou neste círculo da comunidade educativa. São muitas vezes entre aspas, o parente pobre, não é? Destaca-se muito os professores, os pais, esquece esta componente muito importante que são, efetivamente, o pessoal não docente, ou enfim, o pessoal auxiliar, como às vezes se diz. Estas 200 pessoas têm, além disso, um problema que nesta situação pode ajudar a agravar um bocadinho, que é a sua faixa etária. Portanto, efetivamente, temos muitos funcionários com uma faixa etária já avançada, e isso, em termos de saúde, pode realmente agravar aqui um bocadinho. Também é verdade, não posso deixar de o dizer, e aqui não estou a focar-me especificamente aos funcionários das escolas, mas no geral da nossa sociedade, que às vezes também há uma certa facilidade em ter-se um atestado médico, não é? E é um dos problemas que temos no nosso país. Mas enfim, esquecendo os atestados que possam não ser reais ou totalmente reais, a probabilidade de efetivamente haver pessoas com ou doenças de risco, ou que mais facilmente possam até ser atingidos pela pandemia é grande. E, enfim, nós todos os anos, e este ano igualmente, complementamos sempre este grupo de funcionários com mais algumas pessoas que vamos buscar ao centro de emprego para complementar nesta ou naquela escola, mas e muitas vezes ao longo do ano temos que ir tendo uma flexibilidade de, bom, agora estamos com um problema na escola da aldeia X, onde de repente temos 2 funcionários a faltar e dentro, aliás, os diretores, a quem está subdelegado digamos, a gestão do dia-a-dia, dos horários, das férias, das faltas e dos locais de trabalho destes funcionários,
podem por si fazer essa mobilidade pontual, temporária, mas em alguns casos, ou muitas vezes é o próprio município depois que o faz. E portanto vai-se fazendo essa mobilidade, mas se houver de repente uma avalanche de situações de baixas, enfim, será muito difícil fazer face a isso. E depois é diferente, enfim, numa escola de pré-escolar primeiro ciclo que tenha, por exemplo, 2 turmas, uma turma de pré e outra de primeiro ciclo, tem lá 2 funcionários. É diferente, um funcionário que falte faz logo uma grande diferença. É diferente de uma escola, de uma secundária, por exemplo, que tenha 20 funcionários e onde também falta um funcionário, não é a mesma coisa, não é? Apesar que depois há alguns setores que são fundamentais, não é? As cantinas, por exemplo, porque não é fácil substituir pessoas, portanto, enfim, mas é realmente um dos problemas que se existe todos os anos. Felizmente nós temos conseguido, até porque com grande esforço da parte do município, que nós temos feito concursos para admitir novo pessoal e temos tido sempre funcionários acima do rácio que o Ministério define, e portanto nos últimos anos nunca tivemos assim grandes problemas às vezes, como se vê noutros sítios do país, até de pais a querer fechar escolas ou outras situações, mas é verdade que é sempre uma gestão muito difícil, porque às vezes basta que haja ali 2, 3 situações na mesma semana e enfim, essa flexibilidade tem que ser muito forte. Mas enfim, é efetivamente, não posso deixar de reconhecer, um dos problemas grandes em potência para este ano. E assim, quase passaram aqui 50 minutos, não condiciono agora com nenhuma questão. Para os últimos 3 minutinhos, alguma mensagem que queira transmitir, algo que ainda queira acrescentar? Acima de tudo, aquilo que deve ser feito. Temos que passar uma mensagem a toda a comunidade educativa, enfim, aos mais de 400 professores e educadores do nosso ensino não superior em Tomar, portanto ensino básico e secundário, temos depois ainda o ensino superior, que é outra realidade, mas aos mais de 400 professores e educadores, aos mais de 200 funcionários não docentes, aos 4.000 alunos, enfim, a todos os pais, a todos aqueles que compõem a nossa comunidade educativa. Este ano, a todos os profissionais de saúde que para esta área, mas para todas as outras, vão ser também muito importantes, e aos outros profissionais que acabam também por complementar muito na área educativa, a Escola Segura, por exemplo, com a GNR e a PSP e as suas equipas junto das nossas escolas, os serviços municipais de educação também, que são tão grandes, que são mais de 3 pessoas, e portanto a todos os envolvidos, que todos os anos fazem um grande esforço, mas que este ano vão ter que o fazer mais ainda, realmente a bem das nossas crianças, a bem da sua formação, a bem do futuro da nossa comunidade. A todos, que seja um ano mais tranquilo possível e que saibamos, com a serenidade também possível, enfrentar todos os obstáculos que aí venham. Acima de tudo, nós docentes e os que estão ligados ao ensino, somos dos poucos que têm esta possibilidade de 2 vezes no ano desejar bom ano novo a todos. Bem visto. Muito obrigado, vereador Hugo Cristóvão, pela sua disponibilidade e por esta entrevista que nos concedeu. O arranque do ano letivo, então, foi aqui em destaque na ERTS. Iremos voltar para mais uma entrevista deste ciclo. Nesta sexta-feira iremos ter em estúdio Horácio Silva, ele que é o diretor da Escola Profissional de Tomar. Até lá, fique bem, fique com a ERTS.